Olá, empresárias e empresários, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast de Cozinheira Empresária, com um oferecimento da Cardápio Web, a melhor plataforma de vendas do setor food. E hoje é com muito prazer que nós recebemos Raíza e Felipe, proprietários do Beach Burger Jurerê. Olá, tudo bem? Tudo bom? Que legal ter vocês aqui, pessoal. Queria muito. Porque eu, particularmente, eu sou fã do produto, da empresa, e agora que eu vou conhecer ainda mais a história de vocês, tenho certeza que vou ficar ainda mais fã e ainda mais conectada com o projeto que vocês idealizaram. E aí eu queria que vocês começassem contando pra gente como que começou a Beach Burger. Já começou com esse nome? Vocês já haviam pensado, idealizado? Nossa, eu sempre sonhei ter uma hamburgueria, ou não? Contem pra gente um pouquinho. Então vamos lá, a história é um pouquinho longa, né? Lá em 2014, né? A gente começou a planejar junto com um amigo meu, que me convidou. Ele já tinha uma hamburgueria, a gente já trabalhava em outro local, né? A gente trabalhava numa empresa privada. Nunca pensava em abrir algum comércio. Na verdade, imaginava, a gente é formado em administração, então a gente sempre pensou em abrir algo, mas não tinha nada em prática, né? E esse amigo meu me convidou para abrir uma hamburgueria. Ele já tinha uma hamburgueria em São José há um ano e pouco. E aí a gente começou a estudar um comércio, salas, e a gente achou uma sala ali em Jurerê. Começamos a ver se era viável abrir ou não. E aí fechou, deu certo. Os meus pais me ajudaram, deram o apartamento deles de calção, que precisava ser fiador. Apoiou, então, o projeto. Meu pai apoiou. No começo ficou meio assim, né? Dúvida, eu também tinha dúvida. E aí eu já era esse meu amigo, já era amigo de muitos anos, há mais de 10 anos. E aí naquela transição de começar a abrir, a começar a montar, pintar, fazer tudo, a gente começou a meio que, não discutir, mas dar algumas divergências. Como ele já tinha a hamburgueria dele, chegou um certo momento, a gente começou a conversar, eu falei, cara, a gente precisa tomar uma ação aí, acho que não vai dar certo isso aí. E aí ele mesmo falou, então pra gente não perder a amizade, tu pode continuar com esse projeto, o que tu precisar, pode contar comigo, passa uns dias lá na hamburgueria lá que eu tenho, pra tu aprender. E aí nesse eu tive que chamar alguém pra trabalhar comigo, né, eu não conhecia ninguém. Eu e a Raíza, a gente tava um ano namorando, né? Quase um ano. Quase um ano, não era nem um ano. Não era nem um ano, Quase um ano. E aí ela veio junto comigo, chamei minha mãe também para ela me ajudar. Minha mãe sempre gostou muito de cozinhar, mas é diferente, né? Sim. E aí precisamos também da ajuda do meu pai. Meu pai também me ajudou a pintar, a botar cano, a fazer de tudo e um pouco de amigos também. Foi bem assim, como é que eu vou? Foi bem... com a ajuda de todo mundo, assim, a gente a gente ganhou mesa do Seu Celso, que era dono da padaria ali de Jurerê. Ele nos, né, deu umas mesas. Não, eu tenho umas mesas para dar para vocês. Então foi bem... no início, assim, a gente não tinha muito, né, dinheiro. Capital, né? Tinha o capital, um pouco que o Felipe tinha ganho do pai dele, mas não tinha muito para investir. Então a gente foi adaptando tudo com o que a gente tinha. E aí ele me convidou e eu falei, bom, para cozinha eu sirvo, né, não sou muito da cozinha, mas eu gosto muito do atendimento. Eu tinha trabalhado 3 anos no McDonald's, meu início da minha vida empresarial foi no McDonald's, então... E aí depois eu fui para a parte do RH do McDonald's e eu falei para ele, o atendimento pode deixar comigo aqui na frente que eu gosto e domino. E aí foi assim, a gente abriu eu e o meu sogro lá na frente, atendendo, e o Felipe e a mãe dele na cozinha, que também gostavam ali. O Felipe sempre gostou de fazer churrasco, porém era diferente, né? E aí a gente abrimos então 14 de novembro de 2014. Isso. E como que era essa sala? Ela já tinha estrutura para cozinha? Ela já tinha sido um restaurante lá. Tá. Então ela já tava meio que preparada, já tinha um piso legal, já tinha a área da cozinha. Teve que fechar poucas coisas, fizemos uma parede com um banco, assim, ela era toda de banco, umas mesas, mas era pequena, tá? Acho que dentro da sala em si cabia 6, 7 mesas e tinha mais a parte do deck que cabia 4 mesas. Mas a gente estava num local muito bem localizado, na entrada de Jurerê Internacional, próximo ao posto ali. Então a gente achava assim, meu Deus, estamos no melhor ponto comercial de Jurerê, é esse ali.
né? E aí a gente começou, assim, o primeiro verão, a gente apanhou muito, assim, falta de pão, insumo, vender, chegar 10 horas não ter mais pão. Dia 1º de janeiro, né? A padaria Sim, não 1º de conseguiu, janeiro é loucura. não conseguiu entregar o pão pra gente. E a gente lá tinha 50 pães para abrir e vendemos 70 hambúrguer. Não, e aí vinha o pessoal das festas do P12, porque a gente fazia essa divulgação, chegava lá, não tinha pão. Eu vendia hambúrguer sem pão, tenho clientes até hoje que falam, não, eu sou daquela época que vocês tinham... Agora a gente tem um hambúrguer sem pão, Sim, né? tem um hambúrguer sem pão. Mas naquela Que eu, às vezes, quando eu vou lá e quero ser fitness, Exatamente, eu peço essa opção. E aí a gente já vendia esse hambúrguer sem pão porque eu não tinha pão para vender, porque a gente não sabia da quantidade que ia vender, não sabia fazer o pedido, né? Enfim, era muito inexperiente, mas foi assim, apanhando cada verão, Cada verão a gente apanhou bastante. Assim. E era no mesmo ponto que vocês estão hoje? Não. Era lá na Avenida das Raias. Na entrada de Jurerê Internacional. Que agora tem um monte de prédios. Isso. Sim. Foi tudo ali vendido pela Habitasul e a gente teve que sair de lá em 2 anos. Ficamos 2 anos nesse endereço e agora já estamos há 10 anos nesse novo local. E como que aconteceu essa mudança, assim? Vocês já estavam com a empresa estruturada? Porque eu imagino que para vocês, né? Ok, 2 anos, né? Porque empreender 2 anos... A gente sabe que a métrica do Brasil hoje para o setor é 5 anos. Imagina 2 anos. Daí vocês precisam se montar novamente uma cozinha. Querendo ou não, vocês já tinham um ponto ali feito de pessoas que passavam ali, conheciam você. Né? Aí muda. E aí, como foi? O que a gente fala para nós foi o nosso diferencial, que a gente comenta, é que a gente ficou 3 anos não precisando do dinheiro da hamburgueria para sobreviver. Né? A gente trabalhava em outro local, então eu fiquei 3 anos trabalhando em outro local, a Raíza ficou 3 anos e meio. Então tudo que entrava era para a hamburgueria. Né? A gente não precisava para pagar um aluguel, para pagar um carro, para sair. Não, a gente tinha o nosso dinheiro, que é onde a gente trabalhava na outra empresa. E esse foi o nosso diferencial. A gente conseguiu criar um caixa. Então naqueles 2 anos ali que a gente teve que se mudar, a gente tinha um caixa. E aí foi onde a gente reinvestiu, né? Tivemos que mudar, achar um ponto novo, que também foi uma diferença nossa, que a gente ficou com muito medo, que era 2 salas daí, onde tinha para nós alugar. O aluguel mais caro. Local maior, e aí? Muito diferente, a gente tava com medo, meu Deus, o pessoal não vai nos achar aqui, enfim, por mais que seja em Jurerê, é mais pra parte do tradicional, e a gente achava, como o Felipe falou, o ponto lá da Raias, muito bom, só que aí essa virada de chave, foi uma virada de chave bem importante, porque a gente viu que muita gente não nos conhecia estando lá no Internacional, porque o Internacional realmente... Hoje já mudou, mas antigamente era muito turista, né? Então, movimentava somente no verão. Então, o pessoal não morava muito lá. E a gente foi para a parte do tradicional, que o pessoal tem bastante gente morando. Então, isso foi uma coisa que para nós nos surpreendeu. A gente ficou com medo, mas era o que a gente tinha achado. Foi até um cliente nosso que nos indicou. Isso, Ali, a gente tinha só uma sala, a gente pensou, por que não 2? Vamos tentar 2. Aí conseguimos alugar as 2, né? Tinha esse dinheiro em caixa, que foi muito importante pra gente fazer essa virada de chave. E aí acabou que meio que deu certo. E pra gente ver, eu fui lá estudar o ponto, né? Eu lembro que era um junho, julho, assim, inverno. Parei o carro, tem uma britinha ali, e não tinha nada, eu olhei. Cara, passa um carro, daqui a pouco 10 minutos, passa outro carro. Eu falei, cara, será se aqui é o ponto certo? E lá onde a gente estava passava muito carro. Mas era o pessoal entrando dentro de Jurerê. Era uma via rápida, né? Não tinha uma lombada, não tinha nada. Então o pessoal entrava e aí pegava Búzios, ia pro Imperatriz Antigo. Então assim, era um ponto bom. Tinha um fluxo que gerava uma visibilidade, mas que não era um fluxo de pessoas indo lá, passando lá para consumir. Caminhando também. O pessoal chegava só de carro, né? Hoje a gente no ponto que a gente está hoje, às vezes tem 2 carros e a gente está com 10 mesas. Então tem hotel, tem pousada, o pessoal vem andando. Lá na outra, parava um carro, entrava na hamburgueria. Parava 2 carros, era para ir na hamburgueria. A pé não vinha muita gente. Então foi um começo assim, a gente ficou com medo. E aí eu lembro assim, na obra, a gente fazendo a obra, quando a gente viu assim, eu acho que a gente acertou o ponto. Porque muita gente já, o que vai abrir aí? O que tá passando? O que vai ser? Não, é a hamburgueria lá da Raias que tá vindo pra cá, que legal, vai ficar mais perto da gente. Daí eu comecei assim, eu acho que esse ponto é muito bom. E aí foi que a gente meio que virou a chave, assim, né? E para fazer esse investimento inicial, então, foi
praticamente 100% da própria hamburgueria. E foi nesse momento que vocês decidiram se desligar dos seus empregos. A gente ficou mais um mais verão, um né? ano, mais um ano e pouco a gente ficou. Segurando porque a gente tinha gasto quase todo o dinheiro, né, do caixa. Eu lembro que foi um investimento bem alto, assim. Então, a gente precisava fazer mais caixa, né? E aí, eu fiquei mais um ano e meio, o Felipe mais um ano. E aí, a gente já não conseguia mais dar conta da nossa demanda de trabalho durante o dia, porque trabalhar 8 horas. E depois ir para operação, porque a gente era a operação, a gente entrava na operação. Então, a gente pensou, não, a gente vai ter que sair. Primeiro saiu o Felipe, porque aí recebimento de mercadoria, tinha muita coisa para chegar, não tava mais... Tinha produção de carne, meu pai ajudava, a minha mãe ajudava, final de semana, tipo, sábado, meio-dia, a gente começava a produzir pra noite, e aí chegou uma hora, eu e a Raíssa olhamos pro outro, assim, não tá dando, ou a gente escolhe um ou escolhe outro. E aí eu até me lembro, chamei meu chefe, eu já tava há 7 anos nessa empresa. Então ele já sabia. Eu falei, cara, não toma eles, cara, não tenha dúvida, segue teu rumo. Ai, que legal. Tu vai sair aqui de portas abertas, tu tá 7 anos com a gente, tu fez o que tinha que fazer, vai lá, se um dia tu precisar voltar, que eu tenho certeza que não vai precisar, tu tá de portas abertas aqui. E aí eu falei, mas eu não quero deixar vocês na mão. Ele, não. Falei, eu tenho minhas férias, não preciso tirar minhas férias, treino alguém aqui. E aí a gente começou esse passo de ter que sair do outro emprego, assim. E o medo, né? E o medo, porque... Friozinho na barriga. Bastante, assim, por mais que a gente já tinha empresa há 3 anos e meio ali, a gente tinha ainda dúvida, né? A gente sempre tem dúvida, né? E aí ali já tinha mais funcionário, né? Já tinha contratado uns 2, 3. Tinha mais estrutura, né? Acho que tinha já uns 5, 7 funcionários no total. Não lembro assim de cabeça. Eu, sinceramente, imagino os desafios que vocês tiveram que passar estando em uma carga dupla de trabalho, né? Provavelmente vocês tiveram que fazer muitas decisões e abdicações para conseguir... Muitas. E assim, as principais que o pessoal deve passar para vocês, né? De, meu Deus, só trabalham. O que tu vai fazer? Vai vender lanche? Vender hambúrguer? Não vais conseguir? O que tu quer com isso? Ah, vamos na festa. Cara, eu não posso ir. Ah, vai ter outra festa. Não dá pra mim. A gente não tinha vida social, né? Não tinha. A gente perdeu, na verdade, porque muito. Final de semana a gente fazia muito da parte administrativa ali, financeira, porque dia de semana a gente não tinha condições. E aí foi quando a gente saiu dos trabalhos que a gente foi, opa, agora a gente tem que parar, repensar tudo, analisar, colocar tudo no lugar, porque a gente não conseguia fazer tudo, né? Porque era tudo... Não mal feito, mas era o que a gente conseguia fazer, né? Porque ter uma demanda o dia todo e à noite ainda para operação, não tinha como fazer bem, mas a gente conseguiu, né? Meio que... Na medida do possível. Com certeza. Exato. E aí eu quero conversar com vocês agora de cardápio, porque assim, quando você começou, existia uma aptidão da tua parte em churrasco, ok? Isso. Nenhum dos dois são formados em gastronomia, nunca fez curso, nunca fez nada. Começou com um cardápio piloto, acredito eu. Isso, alguns lanches, como que foi esse processo? Na verdade, foi bastante lanches, assim, naquela época era muito moda ter vários tipos de carne, né? Ah, fraldinha, picanha, fraldinha com linguiça blumenau, costela. Então, acho que a gente tinha, sei lá, uma variedade de carnes, umas 6 carnes. 3 tipos de pão. A gente tinha 2 acompanhamentos. 2 acompanhamentos, podia escolher batata ou cebola ônibus. E aí ali a gente foi levando o primeiro ano, o segundo. Quando a gente se mudou, que aí eu já estava estudando mais, já tinha feito alguns cursos, já estava vendo como é que estava São Paulo, que lá São Paulo é tudo na frente, né? A gente chamei a Raíssa e falou, eu acho que pra gente mudar e conseguir dar o start e ser uma hamburgueria para poder vender e não quantidade, assim, a gente precisa fazer algumas mudanças. E aí foi a hora que a gente tirou essa quantidade de carne, fizemos um blend. Pelejaram, porque, muito, sinceramente, a maioria dos empresários acham que mais opção atinge mais cliente, mas bem pelo contrário, mais opção faz com que você, dentro da sua operação, você tenha muitos problemas. Exatamente. E, além daquilo, você ainda não consegue prospectar um público específico, porque aí você dá muita opção, aquela logística... Gera dúvida, né? Exato. E aí, vocês
criamos o blend de carne e daí, né, era somente esse blend, não tínhamos outras carnes. No início, os clientes meio estranharam. Ai, não acredito. Bastante. Fraldinha com linguiça blumenau, eu adorava. Sempre vai ter o Sempre. cliente que vai falar, mas eu queria aquilo. 10 estão super felizes, mas é o que vai pesar na tua mente de E é o que certo. pesava mais na mente da Raíza. Na minha, eu via muitos clientes, meu Deus, eu quero agradar todo mundo, e aí eu comecei aos poucos, né, foi um processo bem lento, assim, de eu entender que não dava para agradar a todos, então eu tinha pão integral, tinha pão brioche, tinha pão australiano, tinha pão, o pão, não era nem brioche, né, era um trigo, assim, trigo, E aí a gente foi vendo que não, a gente tem que manter a qualidade, mas a gente precisa enxugar esse cardápio, enxugar essa carne. Antes a gente assava o hambúrguer na churrasqueira, o que também era algo assim, meu Deus, 1 hora o cliente levava para comer um hambúrguer. Era assim, loucura. Vendia 40 hambúrguer, parecia que tinha passado uma guerra, assim. O meu pai nos ajudava, ele tinha até vergonha aí. Meu pai nunca gostou muito de atender o público. No verão, assim. Não, eu só pedi desculpa. Ai, gente, desculpa, a gente vai melhorar. Gente, desculpa, era 1 hora pra ser um hambúrguer. Claro, imagina como é que tu só colocava assar carne quando o cliente pedia. Então, era algo inviável, né? E a gente tinha poucos clientes, mas que naquele momento eram muitos. 40 hambúrgueres, 50 era muito. E aí, nessa mudança, né, do local, a gente teve que fazer isso. Aí, a gente comprou um broiler, uma churrasqueira a gás, porque, né, não dava mais pra ficar carvão. E aí, esse blend também, o Felipe falou, tem que ser assim, porque... E aí, nós começamos a ver que aumentou as vendas, a gente mantinha a qualidade, porém, uma carne única, diminuímos um pão também, era né, de extrema importância. Cada verão, a gente foi vendo o quanto isso foi um diferencial. A evolução, né? Tá, a gente pode falar, então, que vocês aprenderam a maioria das coisas que vocês sabem na dor. Na dor, com certeza. Com certeza. E isso, todo mundo que for abrir um comércio hoje, um restaurante, eu tenho colegas meus que às vezes vêm me perguntar, cara, abre, tu vai apanhar e tu vai aprender o teu erro, tu vai ver qual é o teu público e não queira abrir como tudo de melhor, Não. porque tu só vai investir, tu não tem bagagem, tu não sabe se vai dar certo, então começa devagarzinho. Eu falo, nosso diferencial foi esse, eu acho. A gente não tinha nada, tinha um dinheirinho, como a Raíza falou, com meu pai. Eu tenho mais 2 irmãos, meu pai tinha ajudado eles a comprar um carro, então eu tinha uma ajuda de um carro, que eu abri mão do carro e falei, pai, sabe aquele dinheirinho que tu deu, tu não quer me ajudar ali? Não, o dinheiro é teu, se tu perder, eu falei, não tem problema. E aí a gente foi conseguindo, né? Porque a gente nunca vai estar 100% pronto, preparado para isso. Tu vai aprender no processo, não tem como a gente pensar... que eu vou abrir um negócio e não, eu tô 100%, porque vai vir coisas que tu nem imagina que tu vai ter que passar e decisões que tu vai ter que tomar, ainda mais nós sendo um casal, tendo família junto, então são muitos desafios, assim, diariamente que a gente foi aos poucos aprendendo a lidar, como separar as coisas, porque não vai ter como, tu tem que abrir, assim, com muita resiliência. Muita garra. Honestidade, exatamente. Porque eu tenho certeza que a posição que vocês tomaram mediante as situações que aconteceram, desafios, fizeram com que vocês consolidassem a marca de vocês hoje com os colaboradores, com os clientes, com os fornecedores e com a região que vocês atuam hoje. Com certeza. Então, tudo isso veio de valores muito fortes dos donos, que hoje refletem num ecossistema grande, mas que não começou assim. Sim, com certeza. Foi se criando, né? Se moldando. Exato. E aí eu queria entender esse tópico, porque eu já ouvi falar que a operação de vocês é uma coisa de outro mundo. E eu quero entender um pouco de como foi, porque natural que vocês não aprenderam isso, como eu falei, da maneira fácil. Não chegaram para vocês e falaram assim, Felipe, vamos fazer assim, vai ser uma benção. Não, foi assim, Felipe, meu Deus, Senhor, o que tem aqui para mim resolver essa dor? Sim. E aí, buscando possibilidades e possibilidades. Então, como foi esse processo de profissionalização das áreas do negócio? Então, a gente tem aqui
que uma empresa no setor food, eu posso até falar, né, que um empresário do setor food, ele é um empresário que tem todas as habilidades. Ele tem que saber um pouco de finanças, um pouco de marketing, um pouco de gastronomia, mas também um pouco de liderança, um pouco de logística de entrega, um pouco de atendimento, experiência do cliente, e assim se vão várias outras habilidades para você ter um faturamento minimamente que cubra ali o nosso ponto de equilíbrio. Como que foi essa profissionalização, tendo em vista que vocês iniciaram de maneira tão embrionária? O tempo acho que ajudou muito, né? E a gente também foi cursos em São Paulo. Eu já fui uns 3 cursos em São Paulo, Burger Tour, fiz PAU, que é feira lá, a maior feira de fast food. Acho que já fui 3 vezes junto com a Brasel. A gente se associou à Brasel, começou a conhecer gente do ramo também, que eu acho que é uma diferença. Porque, assim, o problema que eu tenho, o problema que ele tem, o problema que ele tem, mas qual foi a tua solução? A minha solução foi essa. Pô, que legal. A minha dor era essa. Então, a gente começa a trocar ideias, né? E aí, acho que foi o nosso pulo do gato, né, amor? Que a gente brinca, assim, que foi uma diferença muito grande. Esses cursos que a gente fez, né? A Raíza também fez alguns cursos de RH, gestão, né, liderança, e é uma coisa, assim, eu acho que a gente só conseguiu estar hoje onde a gente tá muito também quando a gente saiu um pouco do operacional. Saiu, não é o sair, não... 100%, não é o sair 100%, mas porque isso não existe. Não, tá, é que vamos deixar já tem isso gente bem que claro, acha que o porque sair não é não ir mais na empresa, né? Olhar as câmeras e falar, deu errado ali. Não, a gente saiu do operacional, eu fiquei, acho que 5 anos na montagem, tá? Então ali, eu saí da montagem, coloquei um montador, a Raíza saiu do caixa, colocou uma pessoa responsável. 8 anos no caixa, era eu que ficava no caixa, fazia tudo, fechava caixa em casa, fazia o financeiro, o administrativo, o RH. E aí a gente foi, acho que a gente precisa sair do operacional para pensar na parte de gestão, das estratégias, no marketing, no que a gente precisa para atrair novos clientes, como é que a gente vai fidelizar esses clientes. E com a gente na operação 100% do tempo, era impossível, porque a gente não tinha cabeça, né? A gente ficava cansado, enfim. Então, acho que isso foi muito importante, sair um pouco, né, da operação. Hoje a gente vai estar lá, o Felipe quase todos os dias, mas eu mais no final de semana, mas também, né, vou fazer reuniões. Mas, assim, pensar fora da caixinha, né, estando ali, vendo mais, ouvindo os colaboradores, pedindo feedbacks deles, como é que vamos fazer isso. Cada verão o Felipe comprava um equipamento para melhorar a parte da operação da cozinha, que é realmente, assim, uma coisa... é o coração é o coração. Não adianta o salão tá cheio se a cozinha não tá bombando ali. O pulmão, o coração não tá mandando sangue. Então, assim, para mim, a cozinha é o centro do negócio. Se a cozinha estiver rápida, vai girar muito mais o salão, o delivery, e o negócio vai fluir, entendeu? E todo ano eu compro um equipamento novo, troco alguma coisa, invento alguma coisa nova, mudo um queijo, tiro um queijo ali que às vezes o pessoal fica, não tem mais aqui. Não, tem, mas o lanche hoje só tem um queijo. Se tu quiser, entra como extra. E aí facilitou muito o nosso processo, assim, muito, a rapidez que a gente tem. Todo mundo fala, vocês são muito rápidos, vocês são... Mas não foi de um dia pro outro que a gente chegou. Delivery atualmente é sobrenatural. Sobrenatural. A forma que vocês atendem o cliente com rapidez é sobrenatural. Eu nunca havia visto na minha vida. Assim, eu tenho outros clientes, eu tenho clientes do setor de hamburgueria e não conseguem chegar nesse nível de rapidez. Então, assim, até parabenizar vocês, porque eu sei que isso é um fator de buscar excelência constantemente. Esse teu olhar de ir lá na operação e falar que equipamento eu posso colocar, o que eu posso melhorar, o que o meu colaborador pode ter de mais ágil, o que o mercado tem a oferecer que eu tenho hoje condições para fazer esse investimento. Exatamente. Porque não vai sobrar. O pessoal pensa assim, Tawane, quando eu tiver a sobra do faturamento, eu vou lá comprar meu forno combinado, que é meu sonho. Quantas pessoas eu escuto isso? Tawane, meu sonho é a chapa, não sei o que lá. Não vai sobrar. Ou você vai se organizar para ter esse equipamento e aí você vai alcançar esse faturamento, ou você não vai alcançar esse faturamento porque é essa rapidez dentro da operação que vai mediar esse resultado. Exatamente. É bem isso. E aí vocês entenderam que depois que implementaram esses processos na parte da liderança com a equipe, na parte da operação, vocês
isso refletiu no faturamento da empresa? Muito. Com certeza. Muito. Primeiro foi ali a parte na pandemia, que o nosso delivery cresceu muito também. Então, ali a gente só tinha... Na pandemia, a gente não fechou, né? 100%, só fechamos o salão. E a gente ficou com delivery e viagem. E a gente recebia muita gente para buscar o pedido, mas muita gente mesmo. E aí, depois disso, né, que a gente ficou... Eu não me lembro quanto tempo na pandemia, aí, uns bons meses... só no delivery e viagem, e aí a gente, no verão a gente vai ter uma demanda boa de delivery, porque o nosso delivery aumentou, então a gente precisa se preparar para atender também o delivery, e aí foi alguns anos também para chegar no resultado que é hoje, né? Então, há uns 3 verões atrás, ainda a gente não conseguia atender rápido, sim, mas nem entregar o hambúrguer rápido. A gente fechava as plataformas. A gente fechava, Eu lembro disso. Eu lembro que, às vezes, em horário comercial, eu abri o iFood e aí tava fechado. Aí eu mandava mensagem lá no WhatsApp. Daí, não sei se era você que me respondia, provavelmente sim. Não, a gente tá... Mas aí tá alta demanda, mas tá o horário, a depender, a gente vai abrir novamente. Aí eu aguardava. É o que a gente falava, assim, muita gente, deixa aberto, vocês estão perdendo dinheiro. Não é perder dinheiro, a gente quer entregar com qualidade, entendeu? Então a gente prefere, assim, se a gente tem lá 20 entregas pra fazer, cara, fecha 15 minutos, vamos atender a casa, vamos mandar os hambúrguer com tempo viável, 30 minutos, 40 minutos, e depois a gente reabre. Não adianta a gente também falar pro cliente, o lanche vai chegar daqui 1h30. O cliente vai falar mal depois. Pô, esperei 1h30. Não era isso que ele quer. Se ele já tá com fome. Então, muita gente falava, vocês estão deixando de vender, vocês não me entregaram. Não é que a gente não entregou. A gente optou para segurar a operação, acalmar a cozinha, atender todo mundo bem para depois reabrir, né? E a gente fez muito isso, né? Muito. Mas isso, quem lê, vocês no caso, né? Vocês se capacitam, vocês sabem que toda empresa tem a sua cultura. Tem pessoas que vai dar mais valor à venda e o volume e aquela loucura. E tem pessoas que é o caso de vocês, que o primeiro lugar é excelência. Excelência e qualidade, entrega no tempo viável, porque a pessoa pode até dizer, eu vou esperar 1 hora e pouco, mas com certeza vai chegar lá 1 hora, poxa, até agora o meu hambúrguer, eu sei porque eu sou assim, se eu tô com fome, o ser humano, todo ser humano é assim, então tu vai ficar, poxa, por que não me entregaram ainda? Então, por mais que o cliente às vezes, eu espero, ou às vezes eles ligavam, daí a gente fala, vamos entregar até 1 hora, beleza, daí ele aceitou por ligação, ok, mas assim, abrir as plataformas, a gente abria quando realmente estava, né, tinha dado uma diminuída, e aí sim, vamos entregar com a nossa qualidade, o tempo, e muitos clientes não entendiam, e tudo bem, faz parte, mas a maioria dos clientes entende. Opa, então... Entende e retornavam, né, Raíssa? Você sabe, porque daí o pessoal chegava lá no... não, meu amor, mas é esse produto delicioso que você vai estar consumindo, senta aí e come, fica feliz. É isso. Teve um caso que era, eu nunca me esqueço, era verão, a gente fechava 11 horas, uma coisa também que a gente... Inegociável. É o horário de abrir e o horário de fechar. Tá? A gente fecha, verão, vocês estão fechando 11h30. Cara, é horário. Todo mundo aqui tem família, todo mundo tem um filho, de repente, em casa, esperando seu pai chegar. Muita gente trabalha em outro local, no outro dia de manhã, e não é justo a gente querer ficar até 2 horas da manhã e o colaborador tá ali. A gente quer ficar junto com o colaborador, né? A gente não quer aquele colaborador que entra, sai, vai embora. E aí um cliente foi, assim, acho que eram umas 4 pessoas, e eles... Mas já fechou? Aí, na época, acho que era até o meu pai que tava... Não, já fechou e não sei o quê. Meu pai, não, atende. Eu falei, não, pai, já fechamos. Fechou, tá fechado. No outro dia, esses clientes foram o primeiro a chegar. O primeiro. Chegaram no horário. No horário, eles chegaram... A gente nem tinha abrido a casa ainda, eles disseram, não, porque onde a gente veio, tava fechado, hoje a gente veio aqui. Então, assim, é uma cultura. A gente faz isso aí. E hoje, a maioria dos nossos clientes já sabe que se chegar lá 11h05, 11h03... infelizmente não vai conseguir entrar, porque a gente fecha às 11 horas, às 23 horas, né? A gente preza muito cumprir com o que a gente tem com combinado com os nossos colaboradores, né? Claro, verão ali a gente fica um pouco até mais tarde, 11h30. Mas é o combinado com eles, Mas né? é o combinado com eles, e até porque não é 11h30, fechou e acabou, não. Ainda recém entrou pessoas, vai sair hambúrguer até meia-noite, por aí, então eles vão demorar, né, pra fazer a limpeza e tal.
Mas, assim, a gente sempre quis cumprir, porque não é justo, né, com as pessoas. A gente fala e a gente cumpre com os colaboradores, e para até mostrar o respeito que a gente tem por eles, não só pelos nossos clientes, como a gente tem, né, e resolver todo, né, qualquer problema e tudo, mas também respeitar os nossos colaboradores que estão junto, que é a nossa equipe que faz tudo acontecer, que também, né? sem eles é Exatamente. impossível, né? Uhum. E aí, eu sei que vocês, em um determinado momento ali, vocês dão aquele aviso pro consumidor, né? Estamos fechando a cozinha. Já é justamente para fazer esse alinhamento com a equipe. Porque Exato. acaba que as pessoas, a gente sabe, acabam ficando ali conversando, é um ambiente legal, você vai ali, é um ambiente legal e é um ambiente familiar, as pessoas vão ali com os seus parceiros, com a sua família, e aí conversar vai, conversar vem, conversar vai, conversar vem. Se você não coloca um limite, quem vai impor isso é o próprio cliente. Exato. E aí por ele fica ali até... Exato. Principalmente ali aquele fluxo que vem de festa, porque às vezes a pessoa tá alterada, e aí quer ficar ali, e vocês precisam encerrar. Sim. E aí é muito, muito legal ver, sabe, a responsabilidade que vocês têm com o consumidor de vocês, mas também a responsabilidade que vocês têm com os colaboradores. São valores, né, que vocês... Inegociável com qualquer pessoa que está na estrutura de vocês, seja quem presta serviço, seja quem trabalha ali, seja quem consome. Então, é muito legal ver isso, né? E aí, eu queria trazer um ponto também que eu acho interessante, que a gente estava conversando antes do episódio, e pelo tempo de mercado que vocês têm, vocês passaram por muitas situações do mercado, né? Muitos impactos do mercado. Como no início, eu também tive empresa de marmitaria em Canasvieiras no ano de 2014, 2015, que foi bem próximo ali do que vocês abriram, né? E nessa época, a venda, ela vinha de você panfletar, ou você ter contatos, ou você mandar ali no WhatsApp para várias pessoas, mensagem para várias pessoas, ou ligar mesmo, que era mais habitual na época. E aí começou assim, mas no futuro, que é o momento que nós estamos hoje, as coisas são completamente diferentes, né? A gente tá falando de ferramentas, a gente tá falando de serviços, a gente tá falando de movimentos que não se tinha naquela época. Como foi essa adaptação para vocês? E principalmente, minha principal pergunta é, como é feito hoje? Porque vocês têm vendas pelo tempo de mercado que vocês têm, então já tem uma marca consolidada no mercado, tem gente que vem toda temporada come lá, tem moradores que é do bairro, moradores que não são do bairro e consomem lá assiduamente. Tem as redes sociais, mas que daí esse é o ponto, porque na época não tinha, e aí foi, como que foi essas mudanças e essas adaptações para vocês? Eu acho que aconteceu quando a gente abriu o site para pedido, né? A gente também, a gente começou a atender pelo WhatsApp, mas era, né, a gente que atendia. Eu acho que, na verdade, já não era nem mais eu, né? Era a pessoa que eu saí, engravidei, então tive que sair. Foi uma obrigação eu sair da operação, foi por esse motivo. E aí tinha uma pessoa que... era a nossa caixa que recebia os pedidos ali, mas a gente começou a não dar conta de responder, daí a pessoa tinha que escolher o pão, escolher se é bem passado. Então, nós temos que colocar alguma coisa aí para... Tem autoatendimento, né? A pessoa, né, receber ali as informações, receber um link para fazer pedido. A gente já trabalhava com o iFood primeiro. E aí a gente colocou o site para fazer os pedidos e um robozinho lá para atender também, né? Em questão de horário, que horário que abre, eu quero fazer pedido, então, né, envio o link já para pedido, para a pessoa mesmo já fazer o seu pedido da forma que ela quer, né? A gente atendia ainda ligações, né? A gente atende ainda, né? Mas cada vez diminuiu mais com o alto da internet, plataformas digitais, aí, iFood... outras que tem, que já, na época já teve Uber. Uber Eats, a gente trabalhava. Que a gente chama aqui de marketplaces, né? Que são as frentes que fazem esse... Que daí não é uma demanda da tua empresa, é uma demanda gerada das plataformas e que a gente se apropria disso por estar alocado com a nossa marca lá dentro. Sim. Perfeito. Mas, e aí a gente começou a trabalhar com eles, assim, né, amor? Eu lembro muito bem na pandemia, assim... Tu tava ficando louca. Eu não vou conseguir, é muito WhatsApp, a pessoa não responde. Eu falei, peraí, vamos ver se a gente acha alguma coisa que possa nos ajudar, né? Porque tá aumentando a nossa demanda.
Era para takeaway, para ir buscar, era viagem, era delivery. Era balcão? Balcão, exatamente. Então a gente começou a procurar e eu achei, aí veio o robozinho, que ali facilitou muito o nosso atendimento, porque muita gente ligava, era muita gente no WhatsApp naquela época. E pessoas que já tinham consumido o produto, já Sim, conheciam já o tinham. cardápio, Sim, então não tinha exatamente. tanta demanda de dúvida. Só queria realmente finalizar o pedido. Mas mesmo assim não é nem dúvida, a pessoa às vezes ele não passa a informação completa, sabe? Pagamento, forma de pagamento. Onde é que é para entregar? Só bota o número, não bota o apartamento. E aí, às vezes, tu mandava, tu respondia, a pessoa, de 5 minutos depois, ela respondia. Se a pessoa faz o pedido, ela larga o telefone, sabe? E aí, ela não mandou todas as informações. E a gente falou, tá, a gente tá travando, a gente tá errando. Às vezes, não é nem problema nosso. A pessoa quer sem alface, mas ele vai falar depois de 10 minutos. Aí, o lanche já tá saindo. E aí, a gente falou, cara, a gente precisa achar alguma forma de nos ajudar isso aí. E aí, foi que a gente achou. Aí, veio o robozinho que nos ajudou muito. Muito nessa parte. E eu lembro que na época de começar o delivery, assim, tinha um conhecido meu que ele ia muito pra São Paulo, ele falou, cara, lá em São Paulo tá bombando o iFood. Daí eu falei, pô, iFood? Aí eu fui ver, cara, não vou passar 12% pro iFood na época. Sim, eu já tenho meu delivery, não vou passar 12%. Mas aí passou um ano, eu falei, vamos colocar esse iFood, né? Vamos ver o que é esse tal de iFood, né? No inverno é a hora de testar as coisas, né? Exato. Verão Tudo era impossível. Isso. Tudo era no inverno, né? Isso. Pra testar Passou o carnaval, dava 2 semanas ali, tinha que começar a fazer os testes, porque ia cair a demanda, né? O movimento. E aí a gente abriu, fez o cadastro no iFood e aí foi. Pingadinho, pouquinho em pouquinho. Esses cursos que eu fazia ensinava um pouco de iFood, como trabalhar dentro do iFood, o que fazer dentro do iFood. E aí a gente foi crescendo bastante assim. E aí vocês implementaram o tráfego também. Isso, a gente tem. Que daí viabilizou que vocês tivessem também mais previsibilidade ali na questão de entrada de novos clientes pelo cardápio próprio. Sim. E não dependesse tanto dos marketplaces, né? Uhum. São possibilidades que a gente vai implementando e vai entendendo. E agora vocês podem confirmar isso, que o mercado ele é cheio de vertentes. Sentar um segundo sentar um segundo para raciocinar um pouco sobre essas atualizações. O mercado está em constante adaptação, Sim. e mudança e inovação. E a gente, como empresário, a gente tem que estar atento. A gente tem que estar buscando, a gente tem que estar olhando o que pode fazer, o que não pode fazer. E uma coisa que vocês trouxeram aqui, que eu achei excepcional, que é essa conduta que vocês possuem muito de... Tawane, a gente sabe que existe, ok. Mas a gente vai entender qual que é o melhor momento de eu colocar isso aqui, para eu entregar o meu melhor produto, para eu entregar o que eu preciso entregar. Então, se eu preciso ter agora ali no meu Instagram, eu preciso ter foto, tá, a gente vai fazer. Em algum momento a gente vai fazer. E eu vou entender o que eu vou poder fazer de melhor naquilo. Eu não vou me atropelar, eu não vou pegar e na loucura e fazer isso. Então, achei muito legal porque isso é uma conduta de vocês, né? A maioria das pessoas acabam se atropelando e daí depois falando assim, mas eu não tive resultado com iFood. Eu não tive resultado com tráfego. Eu não tive resultado com não sei o quê. E aí você senta um segundo pra falar com aquela pessoa e você percebe que o quê? Não houve cuidado. Cuidado para entender, cuidado para estudar, cuidado para executar o que precisava ser feito, igual você. Ok, iFood é muito bom, maravilhoso, mas deixa eu entender essas taxas. Sim. Deixa eu entender qual que é o meu papel, minha responsabilidade nesse relacionamento. Deixa eu entender isso aqui. Ok, estou entendido da minha parte, aceito as minhas responsabilidades, a plataforma cumpre a dela, eu cumpro a minha e todo mundo sai feliz. Agora, quando não há esse alinhamento de expectativa e principalmente quando a gente se atropela em fazer as coisas, é literalmente assinar uma sentença negativa pro nosso negócio, né? Exatamente. Pedro, já chegaram? Tá. Quanto tempo eu tenho? 0. Já foi quanto tempo? 38 minutos. Tá. Não, se quiser subir com eles ali no hall, aqui nessa partezinha, só fecha a porta, por favor. Eu vou finalizar. Agora, pessoal, eu vou perguntar pra vocês, se vocês quiserem pensar antes de eu fazer a pergunta, eu vou perguntar pra ambos, então cada um pode trazer a sua percepção. Algum insight que vocês tiveram, né? São 13 anos de mercado, né? Isso, vai completar 13 agora. 13 anos de mercado. Bom, vocês dois são pais, têm responsabilidades inúmeras na vida pessoal de vocês e dentro da empresa profissional. Hoje vocês vivem
uma realidade diferente, né? Não, bem ao contrário do que vocês viviam antes, que era aquela necessidade absurda em focar somente na empresa. Hoje vocês conseguem ter mais liberdade. Mas quais insights que vocês tiveram durante essa jornada que vocês podem contribuir com quem está assistindo? E agora, o que a gente tinha pensado mesmo? A gente tinha pensado em a divisão, né, das tarefas, das funções de cada um, que eu acho que é importante, que no começo a gente não tinha muito. Eu posso, a hora que for para eu falar, tu fala? Não, eu vou fazer a pergunta. Isso, vai fazer, tá. Só tá... Não tá valendo. Não tá valendo. Essa, né, então, separação das funções, cada um cuidar do que e o outro não se meter, Respeitar, né? Respeitar. Muito no início, como a gente tinha um outro trabalho, também a parte de não misturar dinheiro de empresa e pessoa física, isso aí é de extrema importância. Né? Até hoje, a gente não mistura. Eu porque sou da muito, empresa é da empresa, o que é nosso é nosso. Tira e o que a gente brinca é que a empresa é rica, os patrões são pobres. Tipo isso. Tipo isso. Tá no mas é real. E a terceira coisa, o que era? Eram 3. A separação... Tá bom, né? Tá ótimo, tá maravilhoso. E o que vir pode... Era só 2, já tá na terceira, tá pensando na quarta. Vou fazer a pergunta. Bom, agora a gente vai caminhar para finalizar esse episódio. Muita riqueza no que vocês trouxeram até agora, mas agora vai vir a cereja do bolo, realmente. Já são 13 anos de marca, vocês estão caminhando aí para 14 anos. Ambos, né, tem uma menina ou um menino? Uma menina, um bebê praticamente em casa. Com certeza as coisas não são mais como eram no início, que vocês precisavam dedicar 100% do tempo de vocês para a empresa. Hoje as coisas são mais flexíveis, hoje vocês vivem sim a realidade de uma empresa autogerenciável, mas não é pelo fator de ser autogerenciável que vocês delargaram, vocês estão lá constantemente pensando, trabalhando, contribuindo para o crescimento dessa empresa, assumindo uma responsabilidade de dono. Afinal de contas, tudo que acontece na empresa impacta diretamente a vida de vocês, pessoal e profissional. E aí eu queria que vocês trouxessem para mim, para quem está assistindo, um pouco dos insights que vocês tiveram dessa jornada maluca que é empreender, e que vocês pudessem contribuir para quem também está vivendo essa jornada e de alguma forma vai se beneficiar com esses ensinamentos. Eu acho que a primeira coisa que no começo a gente não tinha muito era a separação do que cada um vai ter, qual função de cada um na empresa. Então, a gente, hoje é super definido, o Felipe cuida do delivery, operacional e a parte de compras, e eu cuido da parte do atendimento, financeiro, administrativo e RH. E no início não tinha isso, então era uma coisa que um se metia na área do outro, então eu não entendo de cozinha, por que eu vou estar me metendo? Se é ele que entende, né? Ele que sabe, ele que vive aquilo ali, né, até hoje, porque ele vai para a cozinha. Isso é uma das coisas. Outra, eu acho que é a questão da parte financeira, de não misturar dinheiro, né, da empresa com dinheiro pessoal. Isso desde o início a gente teve essa separação, ter o Prolabore, cada um ter o seu, e não achar que porque tem um dinheirinho lá na conta que a gente tem que gastar, né? Ganhou 1.000 hoje, quer gastar 1.000 amanhã, mas no outro dia tem que pagar boleto, pagar imposto, pagar aquilo. Então, o que a gente sempre brincou, né? A gente fala, os patrões são pobres e a empresa é rica, né? Quem tem que ter dinheiro é a empresa, quem tem que sustentar é a empresa, que a gente querendo ou não, a gente tem uma obrigação, né? Hoje a gente tá com 16 funcionários, né? A gente vai dormir preocupado, acorda preocupado. Às vezes não dorme preocupado. Às vezes não dorme, então a gente fala, dia primeiro a gente já tá pensando o que a gente tem que vender para poder pagar, porque hoje a gente já sabe o nosso custo fixo lá que a gente tem, o nosso ponto de equilíbrio. Então, às vezes dá 2, 3 dias de chuva, ou um dia, uma sexta-feira, falta uma luz ali, a gente fala, meu Deus, perdemos uma sexta-feira. Mas isso é normal, né? Isso faz parte de ser um empreendedor. Hoje a gente aprendeu, né? Quanto eu, quanto a Raíza, a gente já aprendeu a lidar com esses problemas, né? Mas continua tendo problemas. Acontecendo, né? Os problemas continuam acontecendo. E a gente fica preocupado. E vocês vão continuar se munindo de
entendimentos de pessoas para lidar cada vez melhor com essas eventualidades. Exatamente. Eu acho que isso é bem importante. A gente está sempre ali ouvindo os nossos clientes, ouvindo nossos colaboradores, tentando melhorar no que a gente pode. Eu gosto de estar ali, de conversar com todo mundo. Eles falam que eu vou lá só para fazer network com os clientes, porque eu fico de papo e não saio da mesa. Mas eu acho que é Felipe importante. Também faz isso. Você faz, ele faz. Eu gosto mais da cozinha. O Felipe gosta da cozinha, mas também faz. Eu gosto mais da cozinha. Eu falo que eu não... Salão ali eu fico, se tiver que ficar, eu converso. Mas aonde eu gosto mesmo é a cozinha. Aonde eu... A gente tem amigos que se tornaram clientes e clientes que se tornaram amigos. E uma outra coisa que eu acho importante é no início, a gente tem que ter sempre muita resiliência, né? Porque imagina, a gente ficou 3 anos praticamente vivendo aquela experiência ali do início da empresa. E não adianta, não vai ser no começo que as coisas acontecem. Tudo é uma constância, tudo é uma resiliência. Tu tem que aprender, estudar, ir atrás, ter muito conhecimento para melhorar cada dia. E a gente não consegue, não quer parar nunca, né? Justamente para melhorar e crescer cada vez mais. Porque as dificuldades não vão parar de acontecer, assim como as conquistas, e tudo isso vai vir em detrimento da nossa capacitação, da nossa habilidade de empreender, resolver problemas, lidar com pessoas e crescer. Sim. Com certeza. Muito obrigada pela participação de vocês. Para mim foi muito, 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 muito legal poder ouvir a história de vocês. Como eu falei no início do episódio, eu já sou apaixonada no produto, já sou consumidora assídua. Agora, conhecendo a história de vocês, fiquei ainda mais deslumbrada pela conduta de ambos, pelos valores, pela cultura. Tenho certeza que a Bitburger vai contar uma história ainda mais linda ao passar dos anos, porque tem donos que têm valores muito bem consolidados. E as pessoas, mesmo que nunca tinham ouvido, agora que vão saber, né? Porque esse episódio vai pro mundo, já sentiam isso indiretamente. Agora, diretamente, é mais legal ainda ser cliente de vocês. Então, muito obrigada pela participação. E eu espero que todos que tenham assistido tenham sentido o impacto que eu senti aqui presencialmente em saber como é empreender com valores, com honestidade, humildade e pensando sempre nos colaboradores e nos clientes. Obrigada. Obrigada, a gente que agradece. Tchauzinho, empresária. Até a próxima.